Continuando a nossa revisão sobre dissídios coletivos, a gente vai falar um pouquinho sobre o dissídio coletivo de natureza econômica. Ele tem algumas regras específicas sobre ele, tá? O dissídio de natureza econômica é aquele no qual a gente pode elaborar novas normativas. Então, o poder normativo da Justiça do Trabalho, que é algo excepcional, ele se relaciona muito com o dissídio coletivo de natureza econômica, no qual, em virtude de relações específicas econômicas, a gente vai tentar estipular normativas específicas para aquela categoria, para aquela coletividade. Em face disso, a gente tem um elemento que é muito específico, que é o comum acordo. Então, quando se recusam as partes a negociar coletivamente ou a arbitragem, que, vamos fazer um parêntese aqui, há essa necessidade de você tentar negociar e depois ir para a arbitragem, que é trazida pela Constituição. Só que, na verdade, na prática, a arbitragem ela é muito pouco utilizada nessa questão coletiva do direito do trabalho. Então, isso daqui acaba não acontecendo muito, tá? Essa ida à arbitragem antes de ir para o dissídio coletivo, tá? Só um parêntese. Então, depois de tentar fazer essa negociação coletiva, para conseguir ajuizar esse dissídio coletivo de natureza econômica, as partes têm que comprovar que elas estão em comum acordo tentando entrar com esse dissídio coletivo, tá? Então, isso é um requisito. Sem isso, vai ser extinto sem resolução de mérito esse dissídio, tá? E qual é a consequência final desse dissídio coletivo de natureza econômica? São as sentenças normativas. Então, as sentenças normativas são as sentenças nesse âmbito dos dissídios coletivos, nas quais a gente vai trazer uma normativa, a gente vai criar uma norma para aquela categoria em específico, tá? O prazo máximo de vigência da sentença normativa é 4 anos. Significa que toda sentença normativa vai viger por 4 anos? Não. A vigência da sentença normativa vai vir no seu corpo. Então, na sentença normativa já vai vir estabelecido qual vai ser o seu prazo, o seu lapso temporal de vigência. Contudo, ele não vai poder ser maior do que 4 anos, tá? Então, não vai poder ter uma sentença normativa que estipula um prazo de vigência de 5 anos, por exemplo, tá bom? O artigo 867 fala sobre a questão da entrada em vigor da sentença normativa. Lembra que eu falei sobre a questão da entrada com o dissídio coletivo, se ele fosse antes de 60, com antecedência, no mínimo de 60 dias do final da vigência do instrumento coletivo anterior, ele entraria em vigor a partir do momento que a vigência do anterior terminasse? Então, aqui o artigo 867 se relaciona com isso. Então, ele vai falar que vai vigorar essa sentença normativa a partir da data de sua publicação, quando ajuizado o dissídio após aquele prazo que a gente falou que tinha que ser respeitado. Então, se ele não for respeitado, a sentença normativa vai entrar em vigor a partir da data da sua publicação. Agora, se o prazo for respeitado, aí a gente já comentou, vai entrar em vigor a partir do dia imediato ao termo final da vigência do instrumento coletivo anterior, ok? Revisão. Existe a possibilidade de você tentar revisar a sentença normativa, tá? Isso vai acontecer decorrido mais de 1 ano de sua vigência e vai só poder acontecer quando houver a modificação das circunstâncias que levaram aquela sentença normativa. Então, o que acontece? O dissídio coletivo, ele vai criar uma situação, ele vai criar uma normativa que se relaciona com uma situação econômica, uma situação fática. E se eu comprovar que houve uma modificação extrema e que causa impacto naquilo que foi decidido, eu vou poder ter uma revisão, tá? E ocorre, então, um novo dissídio para que se tenha essa revisão. E isso só vai poder ocorrer em face da provocação das partes ou do Ministério Público do Trabalho, ok? Agora vamos comentar sobre uma coisa que é muito que vem gerando muita discussão ao longo dos anos, que é a ultratividade. Ultratividade significa a possibilidade de um instrumento coletivo gerar efeitos após o seu prazo de vigência, tá? Isso
havia uma discussão doutrinária sobre a possibilidade ou não da ultratividade dos acordos, convenções coletivas, tá? Só que aí vem a reforma trabalhista e fala que não pode ter ultratividade. Então, os acordos e convenções coletivas, eles vão poder ser estipulados até o prazo de 2 anos, não pode ter um prazo maior, tá? Só que mesmo que não venha um outro acordo ou convenção coletiva depois desse, que tem o prazo de 2 anos, isso não significa que ele vai continuar surtindo efeitos até ter um outro acordo ou convenção. Não. Se esse acordo ou convenção coletiva tem prazo de 2 anos, acabou o prazo de 2 anos, acabou, não vai ter ultratividade, tá? Ele não vai poder surtir efeitos até que venha um outro acordo ou convenção coletiva. Aí vai ficar um prazo, se demorar para vir a próxima, vai ficar um lapso temporal em que não tem normativa relacionada àquele assunto referente àquele acordo ou convenção, tá bom? É assim que a reforma estipula a relação da ultratividade com os acordos e convenções coletivas. Só que eu trago a ressalva do precedente normativo 120 da seção de dissídios coletivos, que fala que na sentença normativa, a sentença normativa, ela vigora desde seu termo inicial até que sentença normativa, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho superveniente provoque a sua revogação, expressa ou tácita, respeitada, porém, o prazo máximo legal de 4 anos de vigência. Ou seja, a sentença normativa tem o prazo máximo de 4 anos. Se ela for estipulada, por exemplo, por 2 anos, terminou o prazo desses 2 anos e não veio outra negociação, outro acordo, convenção ou sentença normativa posterior, ela vai continuar surtindo efeitos, então vai ter ultratividade, tá? Até que venha um outro instrumento normativo que traga normas relacionadas àquele assunto. Só que não veio nada e terminou o prazo de 4 anos, aí acabou a possibilidade de ultratividade. Eu não acho muito provável que caia a ultratividade trazida para a sentença normativa do precedente normativo 120. Só que como isso é um assunto que veio a ser modificado pela reforma, no caso dos acordos e convenções, eu quis trazer essa ressalva, porque é melhor prevenir do que remediar, né? Então, se efetivamente cair alguma questão falando sobre o assunto, vocês têm o conhecimento sobre as 2 ressalvas. A primeira, acordo e convenção coletivo não tem ultratividade. Sentença normativa pode ocorrer ultratividade, ok? Para finalizar, a súmula número 397 do TST fala que os dissídios coletivos somente a questão da sentença do dissídio coletivo somente vai causar coisa julgada formal, tá? Em face disso, a gente não pode entrar com uma ação rescisória sobre eles, ok? Então, com isso, a gente termina esse bloco de revisão.